Nós vamos falar hoje sobre dois mundos invisíveis. Veja que missão é essa minha, hein? É bastante difícil, mas eu vou fazer o possível, tá? Vamos falar sobre um mundo espiritual e vamos falar sobre a física quântica. Nenhum dos dois a gente consegue ver. Então, essa é a minha missão aqui, tentar juntar essas duas coisas para que a gente possa saber qual é a relação entre elas e tirar um benefício disso. Ok? É o meu ponto de vista, portanto, é a minha visão distorcida da realidade. Não acreditem em mim. A verdade não precisa de defesa. Apenas aprendam a escutar. A segunda coisa que eu vou pedir a vocês: não acreditem em vocês. A mente é um cavalo selvagem sem destino. Se a gente não aprender a domar, o cavalo leva a gente onde ele quiser. Portanto, não acreditem em vocês. E a terceira coisa que eu vou pedir: não acreditem nos demais. Quando uma pessoa fala, é a visão dela do mundo. É a percepção distorcida dessa pessoa. Não tem conexão com a verdade. Então, interessante. Não acreditem em mim. Não acreditem em vocês. E não acreditem nos demais. Acreditemos ou não, o sol estará aí. A verdade não precisa de defesa. E quando a gente não acredita, todas essas mentiras vão desaparecendo. E o que fica é a verdade. A verdade não precisa de defesa, mas as mentiras, sim. Se nós não acreditarmos nas mentiras, elas desaparecerão. E quando eu peço para vocês não acreditarem, isso não é um ato condutual. Isso não é um comportamento social. Eu não estou pedindo que vocês duvidem de ninguém. E nem que isso seja uma coisa do tipo: eu não acredito porque sou mais inteligente ou menos que alguém. Não, seria falso. Isso deve ser real. Não acreditar seria ter consciência de que todos nós estamos percebendo o mundo, interpretando, e essa interpretação é falsa. Então, por um momento, pelos momentos em que a gente estiver juntos aqui, procure esvaziar a mente sem ter a obrigação de acreditar em nada. Nós vamos falar sobre mundos invisíveis e nós temos dificuldade de acreditar até no que a gente vê. Quem dirá no que a gente não vê? Então vamos relaxando com relação a isso. Sempre que surgir uma pergunta na cabeça de vocês, e se essa pergunta começar com a palavra mas, procurem afastar essa pergunta momentaneamente, porque a palavra mais é muito poderosa. Ela destrói tudo que foi dito antes. E agora nós vamos tentar unir esses dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual.
Quem é que conhece o mito da caverna de Platão? Ok. Eu vou explicar para vocês o que vem a ser o mito da caverna de Platão. Platão contava essa história, então, na Grécia Antiga, e ele dizia que os indivíduos viviam dentro de uma caverna, presos a correntes, e que a única coisa que eles conseguiam ver era sombras projetadas, porque havia um fogo por trás, e eles não viam nada, eles só viam sombras. E o mundo deles era sombras. Eles interpretavam o mundo através das sombras. Até que um dia, um sujeito conseguiu se desvencilhar das correntes e chegou a sair da caverna. A princípio, quando chegou na entrada da caverna, a luz o cegou. Ele não conseguia ver luz, porque não estava acostumado com a luz. Então, informação é luz. E para nós, informação cega. Normalmente, nós não estamos acostumados com isso, como esse homem, nesse mito, não estava acostumado com a luz e, portanto, a princípio não conseguia ver nada fora da caverna. Mas ele foi se acostumando com a luz e saiu da caverna. E começou a ver formas, não eram sombras. Ele começou a ver que as sombras eram sombras de coisas que tinham forma. E ele começou a ver que o mundo não era o que ele percebia. O mundo que ele percebia era sombra. E havia um outro mundo que ele não conhecia. E ele ficou muito entusiasmado com isso. Começou a reparar nas formas. E ficou tão entusiasmado que quis voltar para dentro da caverna e contar para os seus companheiros. E disse: eu vou voltar. Meus companheiros não sabem disso. Eles acham que estão vendo o mundo e não estão. O mundo não é o que eles pensam. Eu vou voltar e contar para eles. E resolveu voltar. Entrou novamente na caverna e disse: olha, eu tenho que contar uma coisa para vocês. O mundo que vocês estão vendo não é um mundo. Existe um outro mundo. O que vocês estão vendo é uma ilusão. Vocês estão vendo sombras. E os companheiros começaram a cutucar um ao outro e dizer: esse aí ficou louco. A luz cegou. Ele não sabe o que está falando. E ele continuou insistindo: vocês não estão vendo. Vocês não sabem o que tem lá fora. E os companheiros chegaram num momento em que decidiram matá-lo, porque ele estava louco. Então assim é o nosso mundo. Sempre que alguém enxerga alguma coisa diferente, existe a controvérsia, existe aqueles que estão contra, existe sempre uma resistência. E nós não estamos aqui para resistir a nada, tampouco para convencer vocês de coisa alguma. Nós vamos mostrar algumas coisas aqui para que vocês possam ir discernindo por conta própria aquilo que vocês acharem mais interessante. Esta é a nossa caverna atual. E já nos anos 20 do século passado, Einstein afirmava que destruir um preconceito é mais difícil que destruir um átomo. E nós estamos até hoje patinando no preconceito. Quem aqui assistiu Matrix? Pois é. Então vocês sabem bem. O que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Oferecendo ou a pílula vermelha ou azul. Então vamos unir esses dois mundos de forma que a gente possa... Eu não tenho pretensão nenhuma de ensinar física quântica para vocês, tá? Nenhuma. Até porque seria uma tolice minha. Não conheço as equações quânticas. O que nós vamos dar aqui são alguns princípios elementares, alguns princípios muito básicos. Não estou gostando de segurar isso.
vamos dar princípios muito básicos que alguns físicos, inclusive, têm dificuldade com isso. Tem alguns físicos quânticos que afirmam que a física quântica às vezes é mais acessível a leigos do que a físicos, porque tem uma parte dos físicos que não concorda com isso, não aceita o que nós vamos dizer aqui, embora isso tenha mais de 100 anos que isso já esteja consagrado. Mas uma parte dos físicos ainda estão de tal maneira encaixotados dentro dos seus moldes que não aceitam isso. Então, para leigos, às vezes é mais fácil de aprender princípios quânticos do que para alguns físicos. O Ken Wilber é um filósofo, tá? Esse cara é considerado o psicólogo transpessoal mais famoso que existe hoje, e é esse camarada que ele diz isso, que a pessoa que pergunta como é a pessoa que não quer saber. Uma pessoa que realmente quer saber não pergunta como, porque o como é só uma forma da mente contrapor a ideia. Eu tenho uma ideia e quero saber se a tua ideia bate com a minha, então eu pergunto como. Normalmente, numa plateia, quando uma pessoa pergunta como, a resposta é para as outras. E o mundo quântico diz para a gente que não existe casualidade e nem causalidade, que tudo é uma ressonância vibracional. Então, todas as pessoas que estão aqui hoje são exatamente as pessoas que têm que estar. Aqui não tem ninguém faltando, nem ninguém sobrando. E que vocês não pensem que o companheiro que está sentado ao lado está sentado por acaso. No universo não existe acaso. Existe ressonância vibracional. Então, partimos desse princípio de que tudo é vibração e tudo é ressonância. Já então, na Grécia, muito antes de haver microscópio, muito antes dos físicos quânticos, Demócrito já falava em átomo e dizia que átomo era átomo, ou seja, tomo, dividir, átomo, indivisível. E Aristóteles dizia que não. Dizia que o átomo podia ser dividido. E hoje a gente sabe que o átomo pode ser dividido. Aristóteles já estava saindo na frente, né? Então, mundo quântico parece uma coisa nova. Não. 300 anos antes de Cristo, esses camaradas já estavam quânticos, já eram mente quântica. E o próprio Aristóteles, então, é que diz para a gente que já lá, naquele então, se você está preocupado por problemas financeiros, familiares ou de relações pessoais, busca dentro de ti a resposta para se acalmar. Você é o reflexo daquilo que você pensa diariamente. Não tem novidade nenhuma, né? Nós estamos aqui com 2.400 anos. E este camarada, alguém aqui já ouviu falar do gato de Schrödinger? O Schrödinger foi um físico quântico que criou uma experiência que ficou muito famosa, que se chama o gato de Schrödinger. Essa experiência é uma experiência mental. Depois nós vamos falar o porquê que essa experiência é uma experiência mental. No mundo quântico você não pode fazer uma experiência real, porque o ato de observar a experiência muda a experiência. Então o gato de Schrödinger é uma experiência mental onde existe um gato dentro de uma caixa com um material radioativo. E esse decaimento do núcleo radioativo pode acontecer ou não dentro de 1 hora. Se houver o decaimento do átomo, o contador Geiger aciona um martelo que quebra um frasco de vidro e mata o gato. Caso contrário, se não houver o decaimento do átomo, não quebra o frasco de vidro e o gato continua vivo. E os físicos quânticos então entenderam o que é a superposição quântica, ou seja, o gato de Schrödinger está vivo e morto ao mesmo tempo. Isso ficou muito famoso e o Schrödinger então já falava em Vedas, ele já dizia, esse camarada, um físico quântico, já falava que a filosofia dos Vedas ilustra o mundo quântico através de várias metáforas. Veja que estamos falando de um camarada que é prêmio Nobel de Física, falando em Vedas. Então, falando em Vedas,
a gente sabe que o mundo espiritual, vamos por chamar de alguma coisa assim, o mundo espiritual está aí, né? Alguns dizem que os Vedas têm muito mais do que 2000 anos, mas vamos colocar 2000, que é o que está mais convencionado na literatura, e eles já dizem isso aí, ó. Todos os nossos desejos têm como causa um sentimento de inadequação. Nós sempre estamos achando que não estamos no local adequado, com o marido adequado, com a mulher adequada, eu não tenho o trabalho que eu quero, eu não estou indo onde eu quero, eu não faço o que eu quero. É um sentimento de inadequação que me acompanha durante toda a minha vida. E isso faz... E por que isso? Porque esse sentimento de inadequação nos acompanha durante a vida? Porque nós não conhecemos a nossa verdadeira natureza. A verdadeira natureza é o ser. E nós não conhecemos todos os nossos impulsos, todos os nossos sinais interpretados por sentidos. Nossos 5 sentidos interpretam sinais do mundo exterior. Não há nenhum sentido nosso que interprete algo do nosso interior. Então nós confundimos o mundo porque estamos interpretando sinais exteriores. E eles já diziam, por não conhecer a nossa verdadeira natureza, nos identificamos com o corpo e com a mente, quando nós não somos nem o corpo e nem a mente. E esses camaradas, porque a gente podia dizer, bom, isso é muito bonitinho, são palavras bonitas, mas como assim não somos o corpo? Nós não somos o corpo e nem a mente? Para exemplificar que não somos o corpo, a gente pode fazer um raciocínio até pueril, bastante simples. Vocês todos agora aqui, podemos fazer esse exercício juntos. Vocês aqui agora, através do olhar de vocês, vocês estão vendo uma sala com objetos, não é isso? Objetos e corpos. Vamos considerar esses corpos como sendo também objetos. Então, vocês estão vendo objetos. E todos esses objetos que vocês estão vendo não são vocês. Ok? Tá certo isso? Até aqui? Todos os objetos que vocês estão vendo não são vocês. Mas o corpo de vocês também é um desses objetos que vocês estão vendo. E qual é a diferença? Isso é um raciocínio simples. Se o meu corpo é um dos objetos que eu estou vendo, e todos os objetos que eu estou vendo não são eu, o meu corpo também não sou eu. Podemos fazer um outro raciocínio simples. Um espelho. Vamos supor que exista um espelho, que a gente esteja vendo imagens no espelho. Aqui houvesse um espelho e tudo tivesse refletido nesse espelho. Todos os objetos que estão nesse espelho refletem objetos reais. Mas aqui nesse espelho nós não poderíamos tocar em nada. São imagens virtuais. Nós tocaríamos o vidro. Agora vamos supor que em vez do espelho estejam nossos olhos. E os nossos olhos estejam refletindo tudo isso. Aqui nos nossos olhos também são imagens virtuais. E esses camaradas aqui, porque isso aqui é uma tradição oral, não há registro de que isso tenha sido, os Vedas, não há registro de que isso tenha sido feito por ninguém, isso é uma tradição oral que vem vindo há milênios, já diziam tudo isso, que não existe nada fora. Assim como os cientistas afirmam hoje. Então temos aqui também outros livros sagrados que dizem a mesma coisa. Essa é uma edição de 1770 do Tao Te Ching, e o Tao Te Ching diz aí, se você está deprimido e vivendo, se você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. E se está em paz, está vivendo o único momento que existe, o presente. É o único momento que existe. É este aqui, agora. Aqui também, outro dos livros milenares. Esse também não tem registro de quando começou. Alguns dizem também 2 milênios, outros dizem 3 milênios, mas também não se sabe, a Cabala não se sabe também quando começou. Alguns rabinos dizem que isso vem de muito antes do Egito, inclusive.
E também diz a Cabala: nossas almas não têm fome de fama, de comodidade ou de poder. Nossas almas têm fome de significado. E qual é o significado? O que é que a Cabala quer dizer com isso? Qual é o significado? O que é que eu significo? Se eu não sou o corpo e não sou a mente, qual é o meu significado? A fome da alma é essa. É o ser. Eu tenho fome de saber quem eu sou. E eu não sou o corpo e nem a mente. Então também tem aqui o I Ching de 1150 a.C., outro também, estamos aqui agora primeiro na metafísica, né? Esses livros sagrados que falam sobre espiritualidade, isso é metafísico. Então está aqui o I Ching dizendo: aquele que conhece sua verdadeira identidade está imune ao medo. Por que nós não estamos imunes ao medo? Porque a nossa fome de identidade ainda não foi satisfeita, como diz a Cabala. Eu ainda não sei quem eu sou, por isso tenho medo. Porque quando eu reconheço quem eu sou, o medo se vai. Eu sei que eu sou eterno, que eu não tenho forma. O corpo sim pode desaparecer, mas eu não. Eu não posso ser destruído. Se eu conheço a minha verdadeira identidade, eu não tenho medo. Aquele que conhece sua identidade sabe que tudo é ilusório. E, por fim, metafísica também. Esse é o livro no qual a gente se baseia, Um Curso de Milagres. E o Curso de Milagres é muito radical e diz: nada externo a ti pode te amar, nada externo a ti pode te causar dano, porque não há nada externo a ti. A única forma de se proteger nesse mundo é o olhar inocente. É quando eu vejo que do lado de fora sou eu e eu olho sem julgamento. Esta é a única forma de se proteger nesse mundo. E eu não estou querendo dizer com isso que vocês tenham que deixar o carro de vocês aberto no centro da cidade. Ok? É o olhar inocente. Eu me protejo quando não julgo o que está fora de mim, porque o que está fora de mim é uma projeção da minha consciência. E se eu estou com medo da minha própria projeção, eu estou projetando aquilo que eu vou encontrar. A única coisa que pode nos ferir são nossos próprios pensamentos. Isso é o que diz Um Curso de Milagres. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma diferença, porque muitos... o que é física quântica, né? Física quântica é diferente de que outra física? Então, para separar física newtoniana e física quântica. E a física newtoniana é essa aí, que diz que tudo que nos ocorre, ocorre por causalidade. Porque a física que foi ensinada e que continua sendo ensinada para nós nas universidades é essa, física newtoniana. Por quê? Porque a física newtoniana me faz dependente. A física newtoniana diz que o que está fora de mim é a causa do meu mal. E a física quântica não. A física quântica, assim como a metafísica, diz que eu sou a causa, que o que está fora de mim é efeito. Então, para separar física newtoniana, Newton é de 450 anos atrás. O pensamento se origina no cérebro. Ou seja, a física newtoniana diz que duas pedras se encontraram e começaram a pensar. Meio estranho, não? A física quântica não. A física quântica diz que o pensamento é que criou as pedras. Assim como a metafísica. A metafísica também diz isso. E hoje a física do nosso planeta também afirma que não foi a matéria que criou o pensamento, porque nós temos esse ímpeto de achar que nós estamos gerando o pensamento com o nosso cérebro. Nosso cérebro não gera pensamento nenhum. Nosso cérebro é um bloco de carne. Carne não produz pensamento. Ah, então você está me dizendo que o que eu estou pensando não sou eu que estou pensando? Não. É isso mesmo que eu estou dizendo. Não é você que está pensando. Os pensamentos ocorrem na mente. Nós não criamos nenhum pensamento. Todos os pensamentos estão disponíveis no campo quântico, o que alguns conhecem como akasha ou registros akáshicos. Já ouviram falar isso? Akasha. Todos os pensamentos são da fonte. Tudo já foi pensado. O que o nosso cérebro faz é captar pensamentos que estão no campo quântico, como uma antena. Nosso cérebro capta pensamentos. E capta através de quê?
através de conexões quânticas. E capta como? Através das nossas crenças. Por isso é que uns captam determinados pensamentos e outros captam outros pensamentos. Existem atalhos neurológicos, isso sim, que fazem com que, quando eu capto um pensamento, eu tenho um circuito, um atalho neurológico, e esse atalho neurológico é para facilitar para o cérebro economizar energia, e eu acabo tendo os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Esses atalhos neurológicos sim que existem, mas os pensamentos não são criados no cérebro, são captados pelo cérebro. Então a física newtoniana é uma concepção dual do mundo, é uma percepção de separação. E toda a metafísica, os livros sagrados e a física quântica é justamente o contrário disso. Diz que não existe a separação, nós não estamos separados de nada. Essa é uma aparente separação. Eu interpreto sinais externos com os meus sentidos e acho que estou separado das coisas. E isso, certamente que foi um acordo entre as almas para experimentar esse mundo. Entramos aqui, nos esquecemos quem somos, vivemos de acordo com os nossos sentidos e interpretamos tudo como sendo não eu. Eu sou os limites do meu corpo e o resto não sou eu. E a verdade é que isso não é assim, não há separação entre nada, nós sequer estamos aqui. Isto é um sonho. Nós estamos sonhando. Estamos sonhando que estamos aqui. Não estamos aqui. Nós nunca saímos do colo sagrado da criação. Matrix. Nós estamos na mente de Deus. Nunca saímos da mente de Deus. Isto é uma ilusão. Este mundo é uma ilusão, é uma mentira. Por isso é que eu pedi a vocês que não acreditem em mim, nem nos outros e muito menos em vocês. Só um sonho. E nesse sonho temos as mentes humanas têm um erro de base, um pequeno erro de base. É achar ou acreditar que o que acreditam é verdade. Este é o erro de base do sonho. É que nós acreditamos que o que acreditamos é verdade. E não é. Porque é interpretação. Estamos vivendo numa mentira. E acreditamos nessa mentira. E até lutamos por ela. E muitas vezes matamos e morremos. E o mundo está em guerra há milênios. Por causa desse errinho de base. A mente humana acredita que o que acredita é verdadeiro. Então, não há outra opção senão viver as consequências, os efeitos. Isso é física newtoniana. Eu não tenho outra opção. O que me resta é me defender, é botar o alarme na porta da minha casa, é botar o alarme no carro, é botar o alarme não sei aonde, enfim. Eu tenho que me defender, porque o mundo vai me atacar. Isso é uma visão newtoniana das coisas. Isso é física newtoniana. Nossa percepção não influi em nada. Eu não mudo o que estou vendo. Com o meu ato de observar, eu não estou influindo na realidade. Isso não é assim. E a física quântica nos diz que tudo tem uma razão de ser, como eu disse a vocês, essa disposição em que vocês se sentaram não está ao acaso, nada ocorre por acaso, absolutamente nada ocorre por acaso. A consciência origina a matéria, como eu disse para vocês, a questão das pedras, é a consciência que criou as pedras, não foram as pedras que criaram a consciência. Tudo está entrelaçado, não existe separação nenhuma entre nada no universo. A minha mente é parte de uma mente única, como eu disse a vocês, nós não somos corpo e nem somos a mente física, nós somos a mente divina, vivendo este sonho de separação. Nada mais. Nossa realidade se relaciona com nossa percepção. A nossa realidade é a nossa percepção. Nós interpretamos como real um mundo de percepções, interpretações distorcidas. Nós distorcemos através das nossas crenças. É com as minhas crenças que eu interpreto e vou distorcendo. Tudo que vemos não é causa, como eu disse anteriormente, é efeito. Tudo que eu vejo é efeito de uns programas que eu herdo do meu clã e eu vou projetando no mundo com o intuito de resolver. Essa é a nossa, por dizer,
não vou chamar de missão porque eu não gosto desse nome, seria a nossa função. Seria projetar externamente o que eu tenho que resolver, que são histórias dos nossos antepassados que eles não conseguiram resolver. E nós vamos pelo mundo tentando dar jeito nisso, só que como não conhecemos isso, o que fazemos é repetir as histórias e fazer exatamente o que eles fizeram. Julgar, condenar, fazer juízo de valor e sentenciar. E assim, não arrumamos nada.